O podcast que você ouve agora é uma produção da Rádio Tertúlia. É muito perverso. Garimpo é promotor de fome mesmo. É importantíssimo a gente fazer essa diferenciação entre aqueles que estão no chão de fábrica dos garimpos e aqueles que estão lucrando com a exploração do trabalho dessas pessoas. Onde tem garimpo, tem violência armada, tem abuso de álcool, tem abuso de drogas. Começa agora a Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou Bianca Pio e hoje eu vou apresentar esse episódio sozinha, já que o Luiz está de férias, gente. Bom, no episódio de hoje nós vamos receber a antropóloga Luísa Molina. Oi, Luísa, tudo bem? Oi, Bianca, tudo bem e você? Muito bom estar aqui, obrigada pelo convite. Ai, maravilha, tudo jóia. Bom, super obrigada por ter aceitado e seja bem-vinda ao nosso episódio 203 aqui do Guilhotina. A Luísa é antropóloga, formada pela Universidade de Brasília, onde cursa doutorado e pesquisa os sentidos da destruição da terra para o povo indígena Munduruku, no sudoeste do Pará. E atualmente a Luísa coordena o componente de proteção e direitos territoriais do programa Xingu do Instituto Socioambiental. A Luísa dedicou os últimos 4 anos a entender o avanço do garimpo em terras indígenas na Amazônia e seus impactos. Nesse tema, ela organizou 2 publicações junto a diversos especialistas: O Cerco do Ouro, Garimpo Ilegal, Destruição e a Luta em Terras Munduruku, de 2021, e Terra Rasgada, Como Avança o Garimpo na Amazônia Brasileira, de 2023. E é sobre esse estudo que a gente vai conversar com ela hoje. Luísa, para começar, eu queria te perguntar um pouco sobre o objetivo da publicação e como que foi o processo de produção. Legal, Bianca. Então, contar um pouquinho a história dessa publicação. Ela nasce com a formação da Aliança em Defesa dos Territórios, dos Kayapó, Yanomami e Munduruku. Essa aliança é uma articulação, desses 3 povos, os 3 povos mais afetados pelo avanço do garimpo na Amazônia brasileira, e eu tive o privilégio de acompanhar a formação dessa aliança a partir de 2021, e ao longo desse processo a gente observou que um processo que andava em 2 vias: a articulação política e a produção técnica para subsidiar a articulação política. E do lado da produção técnica, a gente observou que era necessário ter um documento que consolidasse informações que existiam mais ou menos dispersas em produções técnicas. Então, que a gente conseguisse apresentar um quadro amplo para responder a uma pergunta que se fazia de maneira bastante difundida no país, que é: como pode o garimpo ter avançado nessa dimensão nos últimos anos? E o que isso tem a ver com o histórico da atividade também? E quais são os impactos dessa atividade para as populações que estão nos territórios? E a gente observou, então, justamente, existiam várias produções técnicas e acadêmicas focando em aspectos específicos desses problemas, mas era necessário fazer uma síntese, apresentar um quadro abrangente, porque se trata de um problema sistêmico, ou seja, que toca em muitos setores diferentes da sociedade, do poder público, que produz impactos também de ordem sistêmica, e um problema multiescalar, então, que envolve tanto quem está ali dentro do território, sejam os garimpeiros, sejam os indígenas, como grandes corporações, onde o ouro que sai de terra indígena vai chegar. Como a gente soube a respeito da Google, da Microsoft, etc. Então é um problema de múltiplas escalas e um problema sistêmico. Dos garimpos clandestinos no norte do país para os celulares e computadores usados diariamente por bilhões de pessoas, documentos da Polícia Federal apontam que ouro ilegal extraído de terras indígenas em 2020 e 2021
pode ter sido comprado por empresas gigantes, como Google, Apple, Amazon e Microsoft. A venda teria ocorrido por meio da refinaria italiana Kimet, investigada por importar daqui o metal precioso extraído ilegalmente, e da brasileira Marsan, acusada pelo Ministério Público de causar danos ambientais. Então, a necessidade de fazer esse apanhado para responder essas perguntas ficou muito evidente para a gente no momento em que a gente estava se organizando, se articulando para apoiar a Aliança Os Caiapós Yanomamis Munduruku para poder fazer uma incidência política consistente que tivesse esse olhar sistêmico como orientação. Foi nesse sentido que nasceu o propósito do livro. Perfeito. E, Luísa, eu queria te perguntar assim, você acha que a gente está diante de uma nova corrida no ouro da Amazônia, né, entre aspas? Porque tem um dado que vocês colocam no livro, né, que em 2020 a área ocupada pelo garimpo superou a da mineração industrial no país, chegando a 107 mil hectares, né? Por que o garimpo cresceu tanto nos últimos anos, assim? Que fatores da conjuntura favoreceu esse crescimento tão expansivo? Então, várias perguntas aí importantes, né? Assim, acho que primeiro a gente entender que a atividade garimpeira, ela é uma atividade muito antiga no Brasil, né? Séculos. E aí ela vem se expandindo das décadas no país. O país passou por uma grande corrida, né? A Amazônia, né? Na verdade, passou por uma grande corrida do ouro na década de 80 para 90. E, por um lado, o Brasil conhece a atividade garimpeira por conta do seu longo histórico. Por outro lado, nos últimos anos, a gente se deparou com uma escalada da atividade, com uma expansão da atividade, principalmente em áreas protegidas na Amazônia, que fez com que a gente se perguntasse, o que está acontecendo? Né? Então, essa espécie de disjunção entre aquilo que a gente conhecia e o susto que a gente levou diante do cenário nos últimos anos, tem contribuído, não é o único fator, mas tem contribuído para uma espécie de mudança de perspectiva necessária a respeito do garimpo. Então, assim, o Brasil caminhou agora, tem caminhado, a gente abre o livro Terra Rasgada, mostrando justamente isso, que o Brasil, existe uma mudança em curso no modo como se encara o garimpo em terras indígenas na Amazônia brasileira hoje. A gente percebeu que alguma coisa está muito diferente aqui. O que é? Então, o que contribuiu para isso? Um dos principais motivos para a gente perceber, eu digo nós, sociedade brasileira como um todo, né? E aí, claro, a gente tem que fazer várias ponderações aí, porque esse é um assunto que esteve muito restrito a determinados círculos de interesses, de preocupação com questões ambientais, indígenas, etc. E só quando chegou no âmbito da crise humanitária, mesmo no caso do Yanomami, né, que ganhou uma dimensão um pouco mais ampla no país. Mas, enfim, de todo modo, nós como sociedade brasileira, a gente conseguiu observar o aumento vertiginoso da atividade, a expansão territorial do garimpo, porque o garimpo ganhou em produtividade demais. E isso se dá por alguns fatores. Um deles é a transformação tecnológica que o garimpo sofreu nos últimos tempos, isso eu estou falando assim, na última década, com a inserção de maquinário pesado para a produção. Então, estou falando de tratores de pá carregadeira, que a gente chama de PC, retroescavadeiras e outros, e também com dragas muito mais evoluídas tecnologicamente, assim, no caso desse outro tipo de garimpo. Então, assim, a capacidade de produção, ou seja, a capacidade de destruição da atividade cresceu muito nos últimos tempos, né? Então, isso permitiu que a gente levasse esse susto, né? Visse aquelas imagens aéreas, aquela destruição tamanha e falasse, meu Deus, cresceu demais. Outra coisa
e que ao mesmo tempo foi um sinal para que a gente se atentasse para o crescimento e foi uma causa também desse crescimento, foi o apoio político que foi dado à atividade durante o governo Bolsonaro, né? Então, o Bolsonaro nunca escondeu, pelo contrário, né, o tanto que ele era favorável à exploração mineral intensiva em terras indígenas, e ele, de fato, contribuiu para a promoção dessa atividade de diversas maneiras, tanto no âmbito dos discursos mesmo, como no âmbito de medidas administrativas, de perseguição de servidor, sabe? De mudança de superintendente no IBAMA, por exemplo, coisas assim, como no âmbito político, de receber lideranças garimpeiras à torta e direito no Palácio do Planalto, nos ministérios, e como na própria formulação do PL 191, né? Então, assim, essas várias frentes de promoção que o governo Bolsonaro fez em relação ao garimpo servem, né, de elementos para a gente explicar os motivos pelos quais a atividade cresceu tanto, e também serviram desde o primeiro momento, desde 2019, de um sinal de alerta para nós que estivemos de olho, acompanhando bem de perto o que acontece em termos de proteção de terras indígenas e unidades de conservação. Então, ali já em 2019, na verdade já na campanha dele, a gente conseguia prever que esse incentivo ia ter consequências imediatas nos territórios, né? Eu vi isso em 2019, as consequências do discurso do Bolsonaro, eu vi isso em campo, o povo falando assim, não, acabou essa história de proteção de terra indígena, agora é Bolsonaro. E esse é só um dos aspectos, como aqueles que eu listei, né, dessas frentes de promoção que o governo Bolsonaro colocou sobre a atividade garimpeira. Bom, outro aspecto que a gente lista, né, no livro e que é relevante para explicar a expansão do garimpo nos últimos anos na Amazônia é essa questão do preço do ouro, né? Assim, então, um outro motivo, um outro mecanismo que contribui para o aumento da atividade garimpeira na Amazônia é justamente a característica do ouro como um refúgio em tempos de crise, né? Então, quando tem uma crise em escala, como, por exemplo, a pandemia que a gente passou, o preço do ouro dispara no mercado. E isso promove maior pressão sobre os territórios. E a gente já observou essas oscilações em outros momentos. Isso quer dizer que é uma nova corrida do ouro? Já tentando responder essa outra parte da sua pergunta, né? Há debate sobre isso. Não existe um consenso de que a gente poderia ou não caracterizar como uma nova corrida. Alguns pesquisadores falam que sim, né? Ainda em 2020, o Instituto Escolhas, inclusive, lançou uma publicação a esse respeito, mas outros pesquisadores que se atentam mais à caracterização do que seria uma corrida, né? Uma coisa mais conceitual do que seria uma corrida ligada a um fenômeno de fronteira no sentido de expansão de fronteira econômica, né? Segundo o conceito aí da geografia, entende que não necessariamente é uma corrida e pode ser enquadrado como um surto, por exemplo, de garimpo. Essa é a posição, por exemplo, do Luiz Vanderlei Jardim, que inclusive um colega querido com quem eu organizei o Cerco do Ouro, lá dos Munduruku, o livro sobre as Munduruku. E eu acho que é muito relevante a gente fazer essa hesitação, ter essa hesitação ao caracterizar como corrida, como surto, porque é muito fácil a gente, de antemão, caracterizar como corrida e não extrair as consequências disso. Porque senão a gente esvazia o sentido de corrida do ouro também, né? Então, a gente precisa observar as consequências dessa maior pressão, e para isso a gente precisa fazer ainda alguns estudos demográficos, observar a pressão sobre os municípios, as consequências disso,
que não dá para fazer de imediato, porque precisa de um tempo para consolidar essas transformações. Então, eu diria que não se sabe ainda se a gente passou por uma nova corrida do ouro de 2020 para cá, mas já foram outros momentos de aumento na exploração garimpeira, menos conhecidos da grande mídia, por exemplo. Em 2015, 2012, se falou de corrida do ouro também. Você vai fazer um clipe das notícias que mencionam o termo corrida do ouro, praticamente todo ano tinha uma corrida do ouro, entendeu? Isso que eu tô falando de banalização do tênis. O que a gente precisa é observar com rigor mesmo, metodológico, as consequências da promoção desenfreada dessa atividade. E aí outros aspectos que ajudam a gente tanto a entender por que o garimpo cresceu no país, como a ponderar sobre a importância de se caracterizar como corrida do ouro ou não, é observar a relação entre o garimpo ilegal e problemas demográficos e de economia do país mesmo, né? Então a gente sabe que a Amazônia, que o Brasil como um todo, né, tem enfrentado um quadro de desemprego muito alto nos últimos anos, né, a população sofrendo com as medidas de austeridade e com inflação, etc. E na região amazônica, o que se observou foi um cenário de desemprego e de desalento, sobretudo entre jovens do sexo masculino. Então, e essas são, no campo a gente vê que esse é o perfil mais fácil de se cooptar para atividade ilegal, sabe? Então, tem esse ingrediente também para se levar em consideração. E de fato, assim, por um bom tempo eu fiquei monitorando, né, grupos de garimpeiros da região do Tapajós em redes sociais, e muitas vezes, assim, o que mais saltava aos olhos, na verdade, em geral, assim, o que mais saltava aos olhos mesmo era o aspecto de classificados que esses grupos tinham, as pessoas loucas para encontrar emprego, então se oferecendo para trabalhar com qualquer coisa que fosse possível no garimpo, assim. Então, esse é um aspecto também que não se deve desconsiderar. A pressão que as áreas protegidas, né, e aí eu falo de terras indígenas e de áreas de conservação, né, a pressão que essas áreas sofrem em momentos em que a população está enfrentando uma grave crise econômica, desemprego, desalento, perspectiva mesmo, né? Então, esses são os principais aspectos que eu elencaria, assim, para explicar o avanço da atividade, né? Aí existem também os mecanismos de expansão da atividade, que é uma outra camada dessa explicação. Perfeito. Então, Luísa, você começou a resposta anterior falando justamente, né, que essa questão do garimpo está há muito tempo já no imaginário, né, da sociedade brasileira. E eu queria trazer justamente a imagem que persiste, né, nesse imaginário é o do trabalhador debruçado sobre a sua bateia quando a gente fala em garimpo. Mas hoje em dia a realidade é bem diferente. Você começou, inclusive, outra resposta também falando da questão tecnológica, etc. Então, atualmente, o garimpo ele exige equipamentos caros e a gente está falando de empresas estrangeiras movimentando bilhões de reais por trás, né? Então, eu queria que você explicasse um pouco sobre isso, que o quanto a atividade garimpeira exige economicamente para você fazer parte dessa atividade. Não é esse trabalhador que você falou agora, né, que está no grupo de WhatsApp querendo fazer qualquer atividade que mantém o garimpo em pé, né? Essa pergunta é muito importante, Bianca, porque, como eu disse, né, existe uma transformação em curso em relação ao garimpo, mas é em curso mesmo, ainda prevalece. Então a gente tem imagens contraditórias, conflitantes ao mesmo tempo, né, sobre a atividade. Então, até muito recentemente, o que prevalecia totalmente no nosso imaginário é aquela imagem, aquela ideia do garimpeiro ali como um aventureiro que vai para o mato com a sua bateia e tentar a sorte
de Bamburá, de achar uma grande mina ali de ouro. E não é à toa que existe essa imagem, né? Porque lá atrás, décadas de 50, 60, o garimpo era majoritariamente artesanal mesmo. Foram se inserindo na atividade transformações tecnológicas paulatinas, né, a partir da década de 70. Então, como eu digo, né, paulatinas e ainda coexistindo com sistemas de organização dos garimpos mais rudimentares, por assim dizer, né, menores, e também coexistindo com técnicas mais rudimentares. E essas transformações foram se acelerando com o passar do tempo. Então, assim, a grande imagem de garimpo que a gente tem no país hoje ainda é aquela da década de 80, em que ainda coexistia, né, com grandes garimpos a ideia de uma atividade artesanal e do indivíduo com a bateia. Tanto é que grandes cidades garimpeiras, como Boa Vista, como Itaituba, tem estátuas de garimpeiros ali com a sua bateia em lugares, em pontos centrais da cidade, assim, não é à toa, né? Então, essa imagem se consolidou na nossa cabeça, assim mesmo, na nossa concepção do que é atividade, mas ao mesmo tempo, com o passar dos anos e principalmente da metade dos anos 2000 para cá, ou seja, 2010 para cá, com a inserção desse maquinário pesado que eu estava falando antes, não só a produtividade muda de escala, como a organização dos garimpos também. A gente explica no livro Terra Rasgada essas transformações na organização social e econômica da atividade garimpeira, que deixa de ser tão rudimentar, vai crescendo em termos de estratificação, né, de ter os gerentes, os donos, tal, para virar um esquema que alguns chamam de empresarial, por conta do tanto que é estratificado, do tanto que da distância que existe entre os grandes donos, os acionistas, por assim, fazendo um paralelo, né? Assim, os caras que mantêm viva, né? Que mantêm financeiramente a atividade, aqueles que prestam serviços complementares que garantem a execução da atividade, como, por exemplo, serviços de táxi aéreo, empresas mesmo que vão se conjugando à atividade, aqueles que gerenciam os garimpos, aqueles que trabalham no chão de fábrica também, né? Que são esses que eu estou falando, como você bem observou, que estão ali nos grupos de WhatsApp e de Facebook buscando uma oportunidade, entre aspas, de trabalho no garimpo, né? Então, assim, não falo isso, eu lembro que no Twitter teve uma grande discussão, vocês estão passando pano para garimpeiro quando falam que eles são trabalhadores, etc, etc. Não é isso, a gente não está fazendo a diferenciação do tipo, coitados, eles só são trabalhadores. Não, são pessoas que, inclusive, quando estão dentro de terra indígena, estão cometendo crime, vários crimes. Por estar trabalhando na terra indígena, já estão cometendo crime. Muitas vezes cometem atos violentos, como a gente viu tantas vezes denunciado pelos Yanomami, pelos Munduruku, etc. Mas é importantíssimo a gente fazer essa diferenciação entre aqueles que estão no chão de fábrica dos garimpos e aqueles que estão lucrando com a exploração do trabalho dessas pessoas. Porque, inclusive, esse é um traço marcante do garimpo há muito tempo, que é a da exploração do trabalho. O que já tem de caso de operações de resgate de trabalhadores em escravidão dentro de garimpos não é brincadeira. Então, é na base da exploração mesmo. Existem muitas histórias nesse sentido, de pessoas que já chegam lá devendo, entram muitas vezes num sistema parecido com um aviamento, em que você paga para trabalhar e vai consumindo e precisando pagar, fazendo empréstimos ali para poder ter um equipamento para trabalhar, coisas básicas, assim, de botas, de etc e tal. E aí você paga com o que você trabalha, mas aí você precisa consumir, aí você fica preso nesse círculo infernal, assim. Então, tem essa questão da exploração do trabalho. E aí existem pessoas que estão lucrando com isso, sem nunca sujar os pés de lama dentro do território. Então, assim,
Um dos indícios mais evidentes mesmo de que essa é uma atividade que demanda um investimento muito alto é justamente isso que você falou, o maquinário que muitas vezes chega a R$1 milhão cada máquina, né? Assim, um trator de pá carregadeira, coisas assim, muitas vezes chega até R$1 milhão. E não tem uma no garimpo, né? São várias, assim. Eu já ouvi de indígenas contando, né, que veio o IBAMA aqui com a Polícia Federal, queimou o maquinário, que precisa mesmo fazer, que está na lei e que é importante para coibir o crime, mas não é suficiente. Veio aqui o IBAMA e a Polícia Federal, queimou o maquinário, 15 dias depois estava entrando um maquinário novo na terra indígena. Ou seja, quem tem dinheiro para bancar isso aí, né? Assim. E esse é só um dos indícios, né? As operações que têm ocorrido nos últimos anos, de 2019 para cá, que miram a cadeia do ouro, tem mostrado que as pessoas envolvidas no topo da pirâmide aí do garimpo ilegal, que são organizações criminosas mesmo, que promovem a atividade, tem bilhões de reais. Bilhões. Um exemplo clássico é do Rodrigo Cataratas, que é investigado pela Polícia Federal por ser o principal nome por trás da logística super complexa e super cara do garimpo na terra Yanomami, logística aérea. Então, assim, o cara declarou que tinha, acho que foi R$14 milhões fora do banco, sabe? Coisas assim, tipo, debaixo do colchão. E cara, era realmente um cara muito rico. Então, e tem vídeo dele falando assim, eu fiz muito dinheiro com garimpo e tal. Operação contra o garimpo ilegal na terra Yanomami apreendeu e destruiu dezenas de aeronaves nos últimos meses. Algumas delas pertencem a empresários e ex-candidatos políticos. O garimpo ilegal na terra Yanomami usa aviões e helicópteros em dezenas de pistas clandestinas que funcionam em fazendas da região no estado de Roraima. Tudo para transportar o minério da floresta. Nos últimos meses, a Polícia Federal apreendeu mais de 40 aeronaves e destruiu outras 28. Algumas delas eram ligadas ao empresário Rodrigo Martins de Mello, conhecido como Rodrigo Cataratas, que foi candidato a deputado federal pelo PL nas eleições do ano passado e não se elegeu. Então, é muito importante nessa mudança aí de perspectiva sobre garimpo ilegal, a gente ter noção do tanto que é uma atividade estratificada da importância assim, absolutamente fundamental de, ao mesmo tempo em que você tem ações de comando e controle dentro dos territórios, ações de proteção integral, não só de comando e controle, dentro dos territórios, posso explicar um pouco mais sobre isso, de você ter também investigação e responsabilização de quem está na cadeia do ouro, de quem está na organização criminosa que está lucrando com isso. Perfeito. Luísa, aproveitando que você trouxe essa questão do trabalho escravo e o exemplo da servidão por dívida, né, que é esse endividamento que não permite o trabalhador sair do local, e queria que você falasse, né, porque além da exploração ilegal que é feita em terras indígenas ou unidades de conservação, tem outros casos, né, como o desmatamento ilegal, exploração sexual infantil. Eu queria que você contasse um pouco sobre esses crimes que têm conexão com o garimpo pra gente. Perfeito. É muito importante mesmo a gente levar em consideração esses múltiplos aspectos, porque são crimes que se conjugam. Muitas vezes são crimes ambientais que se conjugam. Então, em diferentes regiões da Amazônia, a gente ouve, por exemplo, fulano ali, ele é garimpeiro, mas quando ele não está no garimpo, ele está na madeira. Ele tem um portfólio de crimes ambientais com os quais ele está envolvido. Né? Então, não é raro que isso aconteça, que pessoas que atuam aí no garimpo também atuam na grilagem, no cultivo de madeira. E é muito frequente, é praticamente assim, uma regra mesmo, não imagino que exista exceção, a não ser que seja uma exceção que confirme a regra, de que onde tem garimpo, tem violência armada, tem abuso de álcool, tem abuso de drogas. Você vê as notícias, eu fiz
isso durante muito tempo, de ficar acompanhando as notícias locais em Itaituba e Jacareacanga, que são cidades ali da bacia do Rio Tapajós, centrais na exploração garimpeira ilegal, porque é onde tem terra do urucu, onde tem floresta nacional, enfim, parque nacional, tem um monte de unidade de conservação e terra indígena. E esse noticiário local é, assim, aquele noticiário pinga-sangue mesmo, sabe? Sobre garimpo. Se você pega lá as notícias garimpo, Itaituba, garimpo, Jacareacanga, é só crime. Entre os garimpeiros não indígenas, dos garimpeiros não indígenas contra os indígenas, como a gente viu largamente documentado no caso Yanomami. Né? E eu recomendo muito que quem estiver escutando a gente conheça o trabalho que a Rutucara Associação Yanomami faz, junto com o apoio do ISA, né, do Instituto Socioambiental, de monitoramento do garimpo, dos impactos do garimpo na terra Yanomami, porque fizeram um relatório que é doloroso, assim, precisa preparar o coração para ler, mas que evidencia essa realidade, que chama os Yanomami sob ataque, foi lançado no ano passado. E esses casos de violência brutais, violência sexual, assassinato, enfim, mortes intencionais e não intencionais, estão largamente documentados ali. Então, violência, abuso de álcool e drogas sempre acompanha a atividade garimpeira. A livre circulação de armas é outra coisa muito marcante. Inclusive, é um dos elementos que contribui em peso para um problema que, a meu ver, é um dos pontos que a gente não consegue ver do garimpo, que é o aliciamento de indígenas. É um impacto social e, ao mesmo tempo, um mecanismo de fortalecimento da atividade garimpeira dentro do território, sabe? E é com oferecimento de armas, de drogas, de álcool ou de bens que os indígenas, principalmente jovens homens, são aliciados. E aí isso é tráfico de armas, conjugado com tráfico de drogas. Isso já é sabido de tempo, assim. Em 2021, se não me engano, a gente teve um conhecimento um pouco mais apurado da conexão íntima entre garimpo e tráfico de drogas, ali no contexto de Roraima, na fronteira com a Venezuela, por conta da inserção de pessoas ligadas ao PCC na terra Yanomami, né? Aqueles ataques que aconteceram ali em abril e maio de 2021 por lá e tal. Mas a gente escuta muitas notícias de outras regiões também, assim. É difícil a gente delinear quem são os atores ainda, isso demanda uma investigação própria, um trabalho de inteligência que é próprio da polícia, né, assim. Mas o que a gente escuta vindo também dos territórios é inclusive de gente que está do lado de lá da luta, assim, dos promotores, de lobistas do garimpo. Eu já li texto de lobista do garimpo, entrevista de lobista do garimpo, falando que o narcotráfico usava a estrutura logística do garimpo da terra do Urucu, ali no Tapajós, para poder colocar nas suas rotas. Assim. Então usava, sei lá, as pistas de pouso, sabe, da terra do Urucu, para usar nas rotas do narcotráfico, assim. Então, uma coisa que é um conhecimento bem difundido, assim. E junto com isso tem o tráfico de mercúrio, que é outra coisa assim que foge completamente do controle do Estado brasileiro, um negócio impressionante, que demanda um esforço de cooperação entre os países da América do Sul, assim, principalmente Bolívia, Colômbia, Venezuela, assim, por conta do acesso, né, que se tem diferenciado a mercúrio nesses países, principalmente Bolívia, e que acaba facilitando a entrada de mercúrio no Brasil também. Então, tem outras frentes, né, de entrada de mercúrio no Brasil. Teve uma apreensão grande, assim, de mercúrio ilegal em Santa Catarina, que eu acho que estava vindo da Turquia, se não me lembro, assim, se me lembro bem, acho que foi 2017. Então, assim, existem rotas, né, de tráfico, mas eu sei que também entra bastante mercúrio ali
da fronteira com a Bolívia, que é o mercúrio que vai parar no Tapajós. Tem mercúrio vindo do Suriname e da Guiana, entrando ali em Roraima. Tem um trabalho muito bom que o Infamazônia fez sobre isso, que eu recomendo também o pessoal ver. Então, assim, o tráfico de mercúrio, a exploração, enfim, tudo isso são muitos crimes conjugados, né? Assim, e outro que é bem próprio da atividade, que é a lavagem de dinheiro e todos os outros crimes que geralmente se associam à lavagem de dinheiro, né? Assim, existem fortes indícios de que por conta da facilidade de se vender ouro ilegal no país, por conta do absoluto descontrole da cadeia do ouro, esse ouro seja usado para lavar dinheiro, por exemplo, do tráfico de drogas. E então, esse é um dos motivos pelos quais tem que olhar para a cadeia para também responsabilizar quem está implicado nela, né? Para a cadeia do ouro e para as organizações criminosas que sustentam a atividade. Então, enfim, é um rol extenso de crimes aí que se conjugam à produção mesmo, sabe? Uhum. Bom, e Luísa, todos nós vimos as cenas que estarrecedoras, né, da tragédia humanitária que tá sendo vivida pelos Yanomami. E eu acho que é fundamental explicar a relação dessas imagens com o garimpo, né? Por que elas estão conectadas? Certo. A conexão entre garimpo ilegal e desnutrição, e malária, e mortalidade infantil, ela é muito estreita, mas ela passa por justamente esses aspectos sistêmicos do garimpo que eu estava dizendo, e dos seus impactos. Primeiro você tem que considerar que a destruição da floresta e dos rios tem um impacto imediato sobre as atividades tradicionais de subsistência dessas comunidades. É muito comum, muito mais comum do que se pensa, a gente ouvir de lideranças e de indígenas que a comunidade com garimpo vizinho não tem mais condições de fazer roça, ou você ouvir que a comunidade ali com garimpo vizinho se tornou completamente dependente de alimentos provenientes das cidades e dos próprios garimpos. É muito perverso. Garimpo é promotor de fome mesmo. Assim, seja porque está devastando as florestas, né, as áreas para roçar, boas para roçado, que são base da subsistência de qualquer povo, seja porque está detonando também os rios, que são base do acesso a peixe, né, assim, pescado, que também é fundamental para as dietas, e também tem os impactos sobre a caça, enfim. Então, os impactos sobre as atividades tradicionais de subsistência é imediato por conta do desmatamento, do assoreamento dos rios e igarapés. Além disso, é muito comum que a gente escute relatos de indígenas de que as pessoas criaram dependência de acesso a alimentos vindo dos próprios garimpos, que eles têm que comprar. Uma amiga minha indígena falou outro dia, não, o pessoal ainda tá na aldeia X vive de comprar frango do garimpo ali do nada. Então, além de ter todo esse impacto sobre a possibilidade de produção de alimentos, você ainda vira refém do acesso a alimentos por parte de quem está promovendo a destruição da base da vida delas. Assim, é inacreditável, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto que contribui para a explicação do problema da desnutrição é o fato de que o garimpo faz proliferar uma série de doenças, como malária, por exemplo, leishmaniose, dengue, né? Essas doenças virais que podem causar, se não bem tratadas, né, podem debilitar a pessoa e levar a pessoa, inclusive, à morte. E aí as pessoas não conseguem, as pessoas passam muito tempo do ano doentes, ou seja, incapazes de fazer a produção do roçado, por exemplo, né? Incapazes de fazer a produção do alimento para suas famílias, assim.
Então, esse é um outro ponto, assim, que se comenta bastante. Agora, então é isso, assim, a destruição das bases da vida da comunidade mesmo, que é essa investida sistêmica do garimpo ilegal, vai ser observada em muitos aspectos, entre elas a desnutrição e a mortalidade. Outra coisa, e no caso do Yanomami, esse problema de base, de fundo, ainda se juntou, né, ainda foi potencializado por uma crise na assistência de saúde. Então, a crise da desassistência ainda é um outro tópico super complexo. E ainda tem um outro componente nisso tudo, que é a ocupação territorial nas terras indígenas pelo garimpo. É um esquema de guerra. Tem territórios que são tomados pelo garimpo. Aldeias que viram, no caso do Munduruku a gente viu isso, aldeias que viram grandes garimpos e que aí os equipamentos de saúde de escola viram equipamentos de apoio ao garimpo. No Yanomami a gente viu isso também, com posto de saúde sendo utilizado para o garimpo, pista de pouso da saúde, que era para ser da saúde indígena, sendo utilizado para o garimpo. Então tem uma tomada que é também de base territorial, né? Um esquema de guerra mesmo, assim. Então, enfim, são muitas camadas para poder responder essa pergunta. Não, tá, perfeito. Bom, eu queria fazer mais 2 perguntas antes de encerrar, que acho que é importante, você mencionou, né, a desregulação do mercado do ouro. Acho que era importante explicar um pouco por que é tão simples, né, fazer a lavagem do ouro ilegal, e também como é que tem sido a atuação, né, da Agência Nacional de Mineração para coibir esse tipo de crime, né? Super importante se falar da cadeia do ouro. Esse é um assunto bastante técnico e na verdade, quem melhor entende disso não sou eu, né? Quem escreveu o capítulo sobre isso é um colega meu querido. Mas isso que eu posso dizer de antemão, e talvez seja suficiente para uma audiência mais ampla, né? Não especializada, assim, é que a cadeia do ouro é completamente vulnerável à fraude. Por quê? Porque você tira o ouro do garimpo, vai vender, qualquer pessoa pode transportar o ouro do garimpo para um posto de compra de ouro e não existe um controle entre quem está... Não existe um documento que controle da maneira adequada o transporte do ouro, atrelando quem está levando ao titular de uma autorização para lavrar o ouro, não é? Então, porque assim, para você ter um garimpo, você precisa ter uma permissão de lavra garimpeira, que é um título minerário dado pela Agência Nacional de Mineração. Esse título não pode ser dado quando se trata de área protegida, terra indígena, atividade de conservação. Então, esse é o ponto de partida. O que se faz para você vender um ouro extraído ilegalmente desses territórios, dessas áreas protegidas? Você tem que mentir sobre a origem dele. Você já não tem nem o controle de que aquela pessoa que está levando o ouro tem uma ligação com o titular dessa permissão de lavra garimpeira. Só para início de conversa. E aí você chega no posto de... Porque para você vender ouro de garimpo, tem que vender para uma instituição financeira, que é uma distribuidora de valores e títulos monetários, uma DTVM. Essa DTVM tem postos de compra de ouro em determinados locais. Então, você só pode... O primeiro destino do ouro que sai de garimpo é uma DTVM, é um posto de compra de ouro. Detalhe, esse ouro só pode ser vendido na região mais ampla, né, no distrito aurífero, em que ele foi produzido. Então, para você poder vender ouro de vamos supor, lá do sudoeste do Pará, você tem que ter ali da região do Tapajós, você tem que levar esse ouro para um posto de compra na região do Tapajós, do distrito aurífero ali na região do Tapajós. Agora, para você ter uma ideia, Boa Vista, Roraima não tinha não tinha DTVM nenhuma até recentemente. Não tinha sequer a permissão de lavra garimpeira vigente até recentemente. Para onde é que estava indo todo o ouro da terra Yanomami? Já estava sendo lavado fora do distrito. A gente tem fortes indícios de que o ouro lá da terra Yanomami está sendo lavado lá no Tapajós, na região de Itaituba, onde também é lavado o ouro das terras dos Munduruku.
Então, esse é outra coisa. E aí você chega lá, saindo do garimpo, e você pode ser uma cozinheira do garimpo, um garimpeiro, um gerente, pode ser qualquer pessoa. Leva lá o ouro para vender. Você, por lei, o que você precisa dizer é de onde vem esse ouro, dá seus dados lá e tal, e dá os dados do processo minerário lá que deu autorização para extrair o ouro. E existia, até maio desse ano, um dispositivo legal chamado presunção de boa-fé do comprador, que blindava os postos de compra de ouro de qualquer responsabilização em relação a aferir a real origem do ouro. Então chegava lá o garimpeiro, o cozinheiro, qualquer pessoa que tivesse indo lá vender o ouro, eu falava assim, qual que é, de onde é que vem esse ouro? Vem do processo X. E aí, como quem está comprando tem a boa-fé presumida, tinha a menor obrigação de verificar de onde é que vinha esse ouro mesmo. E aí, o que acontece? Muitas vezes, o que se verificava? Que esse ouro vinha de garimpos fantasmas. O que são garimpos fantasmas? A pessoa pega um ouro ilegal e aí na hora de vender fala, esse ouro aqui é do processo tal. Aí você vai pegar lá o processo tal. O processo número XYZ está em qual área? Está na área tal e tal e tal. Aí você vai ver na imagem de satélite a área que era para estar o processo minerário e ela está intocada. Não tem nenhum garimpo lá. Garimpo fantasma. Esse é o modo mais grosseiro de esquentar ouro que tem. Eu recomendo demais quem estiver ouvindo a gente de acessar um estudo que a UFMG fez em parceria com o Ministério Público Federal, que chama Legalidade da Produção do Ouro no Brasil, que foi super pioneira, uma metodologia conservadora, excelente, assim, para verificar, tentar quantificar, né, a dimensão do ouro, o volume de ouro produzido legalmente ou potencialmente legal no Brasil. E aí eles mostram esses processos, né, assim, de esquentamento, aquecidade. Então, assim, é muito fácil. Por que eu falei que até maio que estava vigente esse dispositivo da boa-fé? Porque o Gilmar Mendes acolheu, né, votou uma ação que foi proposta, eu acho que foi pelo PSB, e lembro muito bem qual foi o partido que ajuizou essa ação lá no Supremo, questionando esse dispositivo da boa-fé do comprador, que foi incluído numa lei de 2013 por um jabuti, por força do lobby garimpeiro, do lobby do ouro. E aí ele entendeu que era absurdo esse dispositivo, que de fato é a coisa mais absurda do universo. E que, além de derrubá-lo, né, seria preciso tomar outras providências para garantir que a legalidade na origem do ouro fosse verificada. E aí o colegiado, né, do Supremo acompanhou o Gilmar Mendes, e então eles derrubaram essa presunção de boa-fé. 5 ministros acompanharam o voto do relator Gilmar Mendes no plenário virtual do Supremo. No início do mês, Mendes já havia suspendido monocraticamente o princípio da boa-fé na comprovação da origem do ouro extraído no Brasil. Essa regulação exige apenas que o próprio comerciante diga de onde veio o material. Na prática, o instrumento era usado para fraudar a liberação do ouro retirado de áreas protegidas, como parques nacionais e terras indígenas. Eu não sei o que vai ser colocado no lugar se o projeto de lei que trata do controle da cadeia do ouro no Brasil não for colocado em tramitação pelo Legislativo, né? Porque, assim, Gilmar Mendes e o Supremo votaram para derrubar a boa-fé do comprador e deram 90 dias para o Executivo oferecer medidas que, de fato, ataquem as fragilidades ali da cadeia. E aí a Casa Civil mandou um projeto de lei para o Congresso sobre isso. E eu ia até falar que foi o Partido Socialista Brasileiro e o Partido Rede Sustentabilidade que entraram com ação direta de constitucionalidade. Pronto, foi isso mesmo. Pois é, então, a gente estava falando, né, que o Gilmar Mendes, na decisão que ele tomou e que foi referendada pelo colegiado do Supremo,
em relação à ação ajuizada pelo PSB de Bola e pela Rede, ele deu 90 dias para o governo federal apresentar uma alternativa, né? Alternativa não, para apresentar soluções para esses problemas tão gritantes da cadeia do ouro, todas essas fragilidades. O governo mandou para o Congresso um projeto de lei. Um projeto de lei que podia ter sido uma medida provisória, que seria muito melhor se tivesse sido uma medida provisória. Mas, enfim, mandou um projeto de lei, que é o 3025 de 2023, que é especificamente sobre controle de origem, compra, venda e transporte do ouro. Então, eu fico me perguntando, como eu estava dizendo, né? Caiu a boa-fé do comprador, que foi um passo muito importante, mas isso sozinho não resolve o problema nem de perto, né? A Receita Federal fez uma alteração absolutamente fundamental também, porque chegava a ser caricato o problema, que as notas fiscais de venda de ouro eram manuais, não eram eletrônicas, acredite se quiser. E aí parece que o prazo para a vigência dessa mudança era dia 3, que era para as notas passarem a ser digitais. Mas existe um monte de outras medidas a serem tomadas que esse projeto de lei, que é muito bom, contempla, mas que está ali, sabe? Está na Câmara, está na mão da Arthur Lira, assim, para colocar ou não em tramitação. Isso é uma coisa muito séria, que a sociedade, inclusive, precisa saber. E quase não se está falando sobre isso. Bom, a gente está chegando aqui ao final do episódio e, para encerrar, eu queria deixar o espaço para você acrescentar algo que você acha que é importante, enfim, que a gente esqueceu de mencionar dentro dessa temática, mas que você acha que é relevante a gente encerrar o episódio falando sobre isso. Obrigada, foi um prazer enorme falar com vocês. Eu gosto demais do Guilhotina, super fã, longa data. Para encerrar, eu só gostaria de recomendar mais uma vez a quem estiver ouvindo de conhecer o trabalho das associações indígenas que estão aí na luta contra o garimpo legal. Eu cito, já citei e reforço, né, a Rutucara Associação Yanomami, que faz um trabalho absolutamente fantástico de monitoramento do avanço e dos impactos do garimpo da Yanomami, entre muitas outras coisas, que eles estão ali segurando o céu mesmo, né? Então eu recomendo demais que conheçam o trabalho da Rutucara, o relatório Yanomami sobre ataque. Então acompanhe as lideranças nas redes, né? Que conheçam o trabalho da Rutucara a partir, por exemplo, do que mostra ali o Dário Copenaua, Maurício Ecoana, né? Lideranças muito importantes. Que conheçam também a luta dos Munduruku, né? Que estão ali na Bacia do Tapajós também, na mira e do garimpo legal, sofreram demais nos últimos tempos, mas estão ali numa resistência impressionante, sempre me impressiona, assim, que estão ali nas várias associações da resistência, né? Cito a Associação Indígena Pariri, que está aí nas redes também, cito a Associação das Mulheres Munduruku Acoboru, que também está nas redes, e cito as organizações Kayapó também, né? Instituto Cabu, que está ali em Novo Progresso, numa trincheira ali muito complexa, que faz um trabalho absolutamente fantástico. A Associação Floresta Protegida, o Instituto Raoni, Instituto Paiacã, recomendo demais, todos estão nas redes. E é isso, acho que só queria acrescentar mais esse ponto. Obrigada. Maravilha. Bom, a gente que agradece a sua participação, Luísa. Foi um prazer falar com você dentro dessa temática que é super importante. E a gente também recomenda que as pessoas baixem o livro Terra Rasgada. A gente vai deixar o link na descrição do episódio. É isso. Obrigada. Obrigada. Hoje recebemos a antropóloga Luísa Molina, que organizou a publicação Terra Rasgada, Como avança o garimpo na Amazônia brasileira. Convidamos você que nos acompanhou até aqui para seguir ou favoritar o Guilhotina no seu tocador de podcast preferido. E aproveita também para avaliar o episódio, assim a gente consegue alcançar mais pessoas. Você também pode ouvir o Guilhotina na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou pelo site da emissora, sempre às sextas-feiras, às 4 da tarde. O Guilhotina é o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil.
Para nos apoiar, faça uma assinatura a partir de R$ 12,90 em nosso site, diplomatic.org.br/assine. E para sugestões, críticas, é só escrever para guilhotina@diplomatic.org.br. Obrigada pela audiência e até semana que vem. Edição e sonorização, Beatriz Pasqualino, da Rádio Tertúlia. Quer produzir um podcast? Chama a Rádio Tertúlia, estúdio profissional e 20 anos de experiência na área. radiotertulia.com.br